Católica. E sim, hoje eu vou mostrar para vocês como estudar Dom Pedro em 5 minutos. Eu preciso de 5 minutos, um pouco mais ou um pouco menos, para você que está preocupado com o Enem, como que a gente vai fazer para entender o primeiro reinado no Brasil, período que durou aí entre 1822 e 1831. Ok? Sem muita enrolação, a gente começa só lembrando que Dom Pedro I era um rei do Brasil, o primeiro rei do Brasil, que foi importante, porém ele era de origem portuguesa. A família real retornou a Portugal e ele ficou encarregado lá de fazer a independência do Brasil em 1822, com muita pressão da elite brasileira, que não queria mais ser subordinado a Portugal. Para começar, a gente tem que saber que aqui no Brasil a gente tinha um grupo de liberais e um grupo de conservadores. Os liberais, como o próprio nome já diz, liberal é aquele que quer uma certa liberdade com mais liberdade. Então era o grupo que fazia oposição ao rei Dom Pedro I. E o grupo dos conservadores como o nome também já diz, é quem quer conservar alguma coisa. Então, conservadores eram aqueles que queriam conservar a monarquia de Dom Pedro I no poder. Era um grupo onde você tinha uma participação muito grande dos portugueses que aqui ainda viviam. Bom, o que a gente pode dizer a partir daí? Foi formada uma Assembleia Constituinte, já no ano de 1822, para construir a primeira Constituição do Brasil. Só que devido à presença de alguns liberais, essa Constituição, que lá em mais ou menos em 1823, começou a tirar um pouco os poderes do Dom Pedro I. O que o Dom Pedro I fez? Ele fechou a Assembleia Constituinte e, a partir de seus aliados conservadores, elaborou a primeira Constituição do Brasil, que ficou pronta no ano de 1824. Essa é a primeira Constituição do Brasil. Ela dizia que nós teríamos o poder executivo, o poder legislativo com parlamento bicameral, deputados que eram eleitos pelo voto censitário, que significa de acordo com a renda, ou seja, a população está excluída do voto, e senadores vitalícios que também poderiam ser escolhidos por Dom Pedro I. Vitalício significa que eles são para a vida inteira. Bom, o Poder Judiciário também, o que deveria julgar tudo isso, também era escolhido por Dom Pedro I. E aí, o que acontece? A gente já tem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E Dom Pedro I criou mais um poder, o poder moderador, que ele está acima dos outros poderes, ele pode anular os outros poderes, e o poder moderador é o poder do Dom Pedro I. O Brasil também, através dessa Constituição, adotou o modelo de padroado. Significa que a religião do Brasil oficial é a católica e ela está subordinada ao Estado. Essa é a parte máxima de Dom Pedro I. Agora a gente tem que saber a crise. O governo dele foi marcado por uma crise que muitas pessoas aqui criticavam, principalmente o Dom Pedro I, por ele ser português e por ele centralizar demais todos os poderes na mão dele. Essa crise começa lá já no ano de 1824, com uma revolta que aconteceu no Nordeste brasileiro. São 4 estados do Nordeste: Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Você não precisa lembrar dos 4, mas lembra que Pernambuco encabeçou esse movimento, que queriam se separar do Brasil, que reclamavam dessa Constituição feita pelo Dom Pedro I, que é uma Constituição totalmente centralizadora e autoritária, e eles queriam se separar e elaborar uma própria Constituição. Um dos líderes desse movimento, o Frei Caneca, ele foi preso pelo governo imperial e foi condenado à morte. Ele foi condenado à forca, mas, por ser um homem respeitado da região, se negaram a enforcar o Frei Caneca. Então ele foi morto fuzilado, se eu não me engano, aí, com 8 tiros no peito. Qual que é a diferença? Ser morto enforcado era ser morto com desonra. Como ele era um homem honrado, ele foi fuzilado. Bom, no ano de 1825, através de um tratado chamado de Tratado de Paz e Aliança, elaborado pela Inglaterra, o Brasil definitivamente se separou de Portugal, que a separação que a gente conhece é de 1822, mas uma separação econômica vem em 1825. Para isso, o Brasil teve que assumir as dívidas que Portugal tinha com a Inglaterra, ou seja, tudo que era de dívida de Portugal com a Inglaterra passou para o Brasil. Aí você fala assim, poxa, mas sacanagem Dom Pedro fazer isso? Lembre-se que ele é português. A Inglaterra adorou, porque Portugal já não pagava as dívidas, então passaram para o Brasil. Ainda em 1825, o Brasil perdeu uma guerra chamada de Guerra da Cisplatina. Cisplatina, atual Uruguai, que foi conquistada pelo pai do Dom Pedro I, Dom João.
O Uruguai, a província da Cisplatina, eles não tinham uma relação muito próxima com a cultura brasileira, eles já não falavam português e eles declararam a independência. O Brasil entrou na guerra sem muitos recursos. Dom Pedro I, na verdade, investiu o pouco que tinha nessa guerra, acabou fazendo mais dívidas com a Inglaterra, não tinha apoio popular e perdeu a guerra, deixando o Brasil mais quebrado do que ainda estava. E o que aconteceu aí? Depois, uma sucessão de fatos, até o Banco do Brasil, que tinha sido criado pelo pai dele também, Dom João, chegou à falência naquele período. Um outro fato importante é que no ano de 1831, último ano de seu governo, Dom Pedro I, sabendo que tinha pouco apoio popular, tentou fazer uma comitiva pelo Brasil, passando pelas principais cidades, tentando buscar apoio pelo Brasil, um lado mais político. Em primeiro lugar, ele veio para a Vila Rica, atual Ouro Preto, onde ele foi recebido com hostilidade. O seu plano de caminhar pelo Brasil em busca de apoio foi abortado. Então assim ele retornou para o Rio de Janeiro, onde os portugueses conservadores que apoiavam sua política resolveram fazer uma grande festa para ele. E nessa festa, os brasileiros invadiram e começaram a fazer uma grande briga, tentando atingir o Dom Pedro I até com garrafas. Essa noite aí, essa festa, na verdade, ficou conhecida como Noite das Garrafadas. Bom, sabendo então que o governo está cambaleando para lá e para cá, Dom Pedro I resolve retornar a Portugal com a justificativa de que seu pai, Dom João, havia falecido, ele era o sucessor do trono, deixando o Brasil para o seu filho, que era brasileiro legítimo, Dom Pedro II. Mas Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade e não poderia governar. Bom, o desfecho dessa história, e depois para falar um pouquinho mais do que acontece depois, a gente vai ver no próximo vídeo. Como eu prometi, são vídeos mais rápidos, tá certo, gente? E eu já chamo você aqui para curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para receber mais atualizações, que a gente vai daqui até o Enem. Te convido também para seguir o meu Instagram, o meu Facebook. Eu tenho um Instagram de fotografias, vai lá ver se você gosta. Se você gostar do meu trabalho como fotógrafo também, será muito bem-vindo. Também te convido para conhecer o meu canal de games aqui no YouTube, que eu estou fazendo um trabalho inicial, mas é um trabalho bacana aí sobre alguns games. Atualmente eu estou trabalhando com algumas produções indie, né? Tá certo, pessoal? Foi um grande prazer estar aqui com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!